avançar um pouco na nossa conversa, acho que até porque você expôs aqui para nós elementos muito importantes, nos colocando a par, ou fazendo o debate mais atual de como está a questão política e das lutas sociais hoje na América Latina, né? Mas, e no Brasil, assim, como que Cuba influenciou essa revolução, esse processo, como influenciou, você citou alguns países latino-americanos, né? Influenciou inclusive as ligas camponesas, como você colocou, mas teve um período muito importante das ligas camponesas que foi bastante restrito, né? Bastante particular de uma época. Como é que você vê isso? Se isso avançou para os outros movimentos de luta pela terra, como é que isso incorporou esse ideário de transformação social? Não, o MST e os movimentos que lutam pela terra no Brasil hoje, que são vários, o MST é só um deles, carregam uma herança, né? A herança da Revolução Cubana, a herança da Revolução Sandinista de 79, que foi uma experiência importante de reforma agrária, o que aconteceu na Nicarágua, de 1979 a 1990, o primeiro governo sandinista, fruto da Revolução Popular Sandinista, fez uma experiência de reforma agrária muito importante. Então o MST se apropria da herança das ligas camponesas, da Revolução Cubana, da Revolução Nicaragüense, mas olhando para o Brasil e sabendo que aqui as condições eram diferentes, né, e tal. Mas a gente tem essas experiências como uma referência e tal. Nos anos 80, o que acontece, né? Durante a ditadura empresarial militar aí, né, os mais de 20 anos, 21 anos quase de ditadura, você teve uma militarização da questão agrária, né? Então, uma perseguição, prisão, assassinato de lideranças. E aí as ligas camponesas desapareceram, duraram 10 anos as ligas, 54 a 64. A CONTAG, que foi criada em 1962, Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, começou a ter uma organização importante, mas veio o golpe de 64. Então a CONTAG também teve dificuldade de se transformar num grande movimento de massas de luta dos trabalhadores pela reforma agrária. E quando chega o final dos anos 80, você tem o MST como parte de uma conjuntura de reascenso do movimento de massas, né? O MST e outros movimentos que lutam pela terra e pela reforma agrária vão tentar se organizar. O MST é o que conseguiu, talvez, mais avançar em termos de ser um movimento de caráter nacional. Está organizado aí em 24 estados, né, do Brasil. Então a gente conseguiu se construir enquanto um movimento de caráter nacional. E o MST conseguiu participar da luta para assentar, nesses últimos 30 anos, mais ou menos 500 mil famílias. 450 a 500 mil famílias no Brasil conquistaram um pedaço de terra pela luta, né? Pela mobilização, pelas ocupações de terra, fazendo marchas, ocupações, etc. E a gente avalia que esse período dos anos 80 foi muito rico, né? Porque não só o MST foi criado ou se fortaleceu, vários outros movimentos. Então é importante entender o MST em 30 anos, que o MST é produto de um determinado momento histórico, de uma determinada conjuntura política, social e econômica. É um momento de ofensiva da classe trabalhadora, é um momento de surgimento de partidos, né, como o Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores, a reorganização da União Nacional dos Estudantes. Então você tem várias organizações, né, de intelectuais, de professores, movimentos de defesa da criança e do adolescente, meninos de rua, sem teto. Então, trabalhadores das mais diversas categorias fazendo greve, né, conquistando, né, aumentos salariais, organizando sindicatos, organizando greve geral, né, pedindo o não pagamento da dívida externa, reforma agrária, né. Então, o contexto do final dos anos 80 e início dos anos 90 é bastante animador. Agora, teve um problema em 89, né? Esses movimentos que vinham num ascenso desde 78, 79, 10, 11 anos de lutas e tal, de fortalecimento da luta da classe trabalhadora, em 89 sofreram uma derrota importante, né? Teve uma eleição que tinha o Lula e o Collor, né? E o Lula representava um projeto de mudanças democrático, popular, e a derrota política e eleitoral do Lula em 89, na nossa opinião, teve uma repercussão muito grande nos movimentos, né? Porque essa derrota abriu um período de neoliberalismo no Brasil, que começou com Collor, passou pelo Itamar e terminou com Fernando Henrique, que foi um período muito difícil para lutar pela terra e pela reforma agrária, um período de repressão, de violência,
período do Fernando Henrique, principalmente, né, onde aconteceram os massacres, né, de Corumbiara em 1996, Eldorado dos Carajás em 1997, perseguição, repressão, várias lideranças do MST foram presas. No governo Fernando Henrique, né, nos 8 anos de governo Fernando Henrique, acho que mais de 2, 3 mil lideranças de movimentos que lutam pela terra e pela reforma agrária foram presos ou processados, né? Alguns ficaram 30 dias, outros ficaram 5 meses, outros ficaram 1 ano e meio, né, na cadeia. Então a criminalização dos movimentos sociais foi muito forte no período do neoliberalismo. E aí quando a gente tem uma mudança no Brasil a partir da eleição do Lula em 2002, a expectativa é que as condições para lutar pela terra e pela reforma agrária iriam ser melhores, né? E, na verdade, é mais fácil e é melhor lutar pela reforma agrária. As condições acho que são mais favoráveis hoje do que na época do Fernando Henrique para lutar pela terra e pela reforma agrária. O que acontece é que o governo Lula também acabou ajudando a alimentar ilusões entre setores da classe trabalhadora e setores dos movimentos sociais que lutam pela terra, inclusive o MST. Ilusão de que bastava eleger um governo, que agora vai sair a reforma agrária. O Lula, na campanha em 2002, dizia que ele poderia terminar o seu governo sem fazer nenhuma reforma, mas que a reforma agrária ele faria, e faria numa canetada. Mas não veio, né, a reforma agrária, né? Veio programas compensatórios. Políticas compensatórias e tal, tentativa de diminuir a pobreza aqui e ali, mas não houve reforma estrutural. E não é só a reforma agrária que não aconteceu nesses últimos 10 anos de governo do PT, né? Que não é um governo do PT, né? É um governo do PT em uma coalizão, né, de centro-esquerda, alguns falam, outros de centro-centro, centro-direita, né? Se começou com uma coalizão de centro-esquerda, terminou com, vai terminar ou vai continuar, né? Porque a Dilma é uma coalição mais de centro-direita, né? Porque hoje a direita, as forças conservadoras controlam, né, o Poder Judiciário, controlam o Congresso Nacional, controlam o Senado, né? A maioria dos governadores são conservadores, a maioria dos prefeitos são conservadores, então a conjuntura para nós dos movimentos no governo, 10 anos do governo PT, a esperança era que viessem algumas mudanças, pelo menos, né? Mas muita gente também dos movimentos alimentou ilusões. Então é possível dizer que no governo Dilma, a gente tem a pior ação no ponto de vista para quem está acampado e assentado, do que Fernando Henrique, em termos de assentamentos, de atividades voltadas para a regularização dos assentados, de quem está acampado e assentados, né? Porque a gente tem, quando a gente está conversando aqui, um número grande ainda de acampados, né? Continua ainda aquela expectativa. Nesses últimos 10 anos, né, os dados assim não têm mudado muito. Então, quem são aquelas famílias que estão sem terra? Ainda são entre 4 milhões e 500 mil famílias que poderiam ser beneficiadas com o programa de reforma agrária, que seriam a base, né, desses programas e tal. Mas esse número não mudou, continua ainda esse grande número de famílias sem terra, né? E você tem hoje, 30 anos depois da luta, desse último período da luta pela terra, 450 a 500 mil famílias que assentadas, né, conquistaram a terra, mas os assentamentos também estão abandonados, né? E se a gente for pela estatística do número de famílias assentadas por ano, de fato o governo Dilma assentou menos famílias do que na época do Fernando Henrique Cardoso. Não é porque o governo Fernando Henrique Cardoso era melhor, não. É porque o governo Dilma, porque o governo Dilma é muito ruim de serviço mesmo, né? A gente percebe que o governo Dilma foi numa linha de abandonar a reforma agrária. A própria Dilma na campanha eleitoral nem se refere ao termo reforma agrária. O que a Dilma tem falado é de agricultura familiar, investir na agricultura familiar, queremos criar uma classe média rural. Então a Dilma, ela quer o que ela chama de desenvolvimento rural, o que ela chama de desenvolvimento sustentável para o campo, o que ela chama de investimento em agricultura familiar, né? Significa você criar uma classe média, uma pequena burguesia rural, né? E não significa você alterar o modelo de desenvolvimento agrícola vigente no Brasil. O pessoal do movimento, quem está envolvido nesse processo, acaba incorporando esse ideário de que é pela agricultura familiar que temos uma possibilidade de regularização das condições, ou não?
Muitos movimentos que lutam pela reforma agrária no Brasil entraram nessa, né? Se renderam à ideia do governo, se subordinaram a essa orientação do governo e estão se transformando em pequenos empreendedores rurais, né? Então você tem um movimento do governo do empreendedorismo no campo, né? Transformar os pequenos agricultores aí em pequenos empresários rurais, né? Mas muitos deles num modelo que é muito parecido com o modelo do agronegócio, né? Então sempre é uma agricultura empresarial, né? Cujo objetivo é você se integrar ao mercado capitalista e produzir mercadoria para ter lucro, acumular capital em grande quantidade e conseguir com isso, de pequeno, talvez um dia se tornar médio e o médio um dia se tornar grande. Então é isso que o governo tem estimulado, né, no campo. E aí é perigoso, porque para você ganhar muito dinheiro, para você, seguindo essa lógica capitalista aplicada na agricultura e na produção de alimentos, o que acontece? Veneno. Então o governo brasileiro, durante o governo Lula, por estimular esse tipo de agricultura, o objetivo então da agricultura é ganhar dinheiro, é dar lucro, você tem muitos pequenos e médios agricultores implementando, né, uma agricultura que é familiar, uma agricultura que é formada por pequenos agricultores, mas que usa uma quantidade muito grande de veneno para garantir, por exemplo, uma maior produtividade. Eles se tornam subordinados a essa lógica, passando quase a ser um proletário, né? um trabalhador subordinado a essa lógica, muitas vezes, da Sadia, da Perdigão, né? Não, com certeza, né? É exatamente isso. Quer dizer, você pode existir enquanto tem toda pequeno. A estrutura e depois eles abandonam, essas pessoas ficam a mercê, né? É exatamente isso. Você pode existir como pequeno agricultor. Você pode receber crédito do governo para fazer um empreendimento e melhorar a infraestrutura da sua produção agrícola. Você pode até montar um projeto de uma pequena agroindústria, né? Para você ter um controle maior do processo de produção, do leite, né? Do queijo, sei lá, né? Você pode ter tudo isso. Só que você pode existir desde que você não ameace o modelo do agronegócio. Então o governo Lula e o governo Dilma têm dito: olha, vocês do MST são muito radicais. Vocês acham que ou é agricultura agroecológica, ou é reforma agrária já, ou é agronegócio. E o governo Lula e o governo Dilma têm falado o seguinte: é possível conviver no Brasil com dois modelos. Um modelo da agricultura capitalista de grande escala, que é o agronegócio, as grandes empresas transnacionais e tal, e o outro modelo, que é o modelo da pequena agricultura, da agricultura familiar. Esses modelos podem coexistir. Nós do MST achamos que não. A nossa proposta é uma proposta de reforma agrária popular, que significa a democratização do acesso à terra, significa acabar com toda e qualquer grande propriedade rural privada que não sirva aos interesses sociais. Significa aplicar a Constituição rigorosamente, né, para que as propriedades que são improdutivas ou que não respeitam a legislação trabalhista, que não respeitam a legislação ambiental, sejam desapropriadas para fins de reforma agrária. Propriedades que a Polícia Federal ou qualquer outro órgão descobriu o trabalho escravo, tem que ser desapropriada. Mas o processo de desapropriação de uma terra hoje é muito lento. É culpa só do governo? É culpa principalmente do governo, mas também tem o Poder Judiciário aí. E o governo às vezes fala para nós: veja, nós do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA fala: nós estamos com vocês, MST, estamos juntos. O problema é que o juiz está interferindo no processo, tem uma burocracia, tem um monte de processo judicial, porque o governo não fez a reforma do judiciário. Então a gente tem um governo que, ao não enfrentar o Poder Judiciário, ele também deixa os movimentos sociais e até aqueles setores do governo que são a favor da reforma agrária numa situação de fragilidade. Porque você tem às vezes um técnico do INCRA, um funcionário do INCRA, que ele quer ajudar o processo de reforma agrária. Ele quer desapropriar de maneira rápida, porque ele sabe que se aquele pessoal ficar 4, 5 anos na beira da estrada do acampamento, é ruim as famílias ficarem. Tem gente que está 10 anos debaixo da lona preta, esperando a desapropriação. Já foi despejado daqui, despejado dali. Então, como é que pode alguém ficar 10 anos debaixo de uma lona preta num governo que se diz democrático, popular ou dos trabalhadores? Então, para nós, é uma agonia, uma angústia, né? Você está terminando aí mais um mandato, né, de um governo, de um partido que no seu programa sempre apoiou, né, a reforma agrária, no seu programa. Tem muitas lideranças que continuam apoiando, mas o governo que está aí, pelas alianças que fez, é um governo que abandonou princípios, abandonou o projeto da reforma agrária. Nem a palavra reforma agrária a presidenta Dilma usa quando se refere à questão do campo.
para conseguir reunião com a Dilma, para conseguir audiência, para conseguir conversar com a Dilma, nós temos que fazer um congresso do MST e botar 16 mil, 18 mil pessoas lá em Brasília, fazer uma marcha para no dia seguinte conseguir uma audiência com a presidenta para dizer para ela, olha, Dilma, você quer se reeleger e tal, mas é o seguinte, não tem reforma agrária, vai querer apoio dos movimentos sociais, né?